Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta. Esse é o Pedro, vocês devem se lembrar dele, que ele gravou há um tempo atrás uma tag comigo das doenças literárias, né? Como essa tag fez bastante sucesso, né, e o meu vídeo com ele também, aliás, todos os meus vídeos que eu gravo em conjunto com alguém costumam ter muito mais visualizações do que aqueles que eu gravo sozinha, né? Então, essa tag ela é bem antiga, não sei se tag expira o prazo de validade, mas eu resolvi responder agora porque o Pedro veio me visitar, então veio a ideia de responder. É a tag dos 7 pecados literários, né? É uma tag de um canal estrangeiro, mas quem traduziu aqui pra gente foi a Luara. Na época em que ela traduziu, ela era do Isaac Sabe, e agora é ao Resto do Chão. Vou deixar todos os links aqui embaixo, né? Bom, todo mundo conhece a ideia da tag, né? Você associa um pecado capital a um livro, né? Então, pronto, vamos lá? Pronto, vamos lá. Bom, o primeiro pecado é a ganância e a pergunta é: qual é o livro mais caro e o mais barato da sua estante? O mais caro eu vou colocar 2 porque eu paguei exatamente o mesmo preço, tá? Os dois são da Cosac Naif. Um é o Guerra e Paz, né, que saiu acho que no final de 2011, a primeira tradução direta do russo desse livro, não resisti, ainda não li. E outro da Cosac Naif, esse livro lindo, maravilhoso, os contos maravilhosos dos irmãos Grimm, né? Comprei aquele de capa dura, o livro é todo colorido, né? Com ilustrações em cordel. Então esses foram os mais caros, o mesmo preço aí, 3 dígitos, né? E o mais barato foi o primeiro livro do Moghan, e o primeiro que eu li dele também, que é O Pecado de Lisa. Eu comprei esse livro na Bienal de 2012 e eu comprei ele novo, paguei R$3, porque eu comprei na Top Livros. Vou deixar também o link aqui embaixo. É uma loja virtual que vende livros de várias editoras em ponta de estoque, então vale a pena fazer uma visita. Bem, primeiramente gostaria de agradecer o convite e também agradecer a audiência, a repercussão que o outro vídeo que eu participei teve. Então, fiquei feliz por ser bem visto aí pelo pessoal que gosta de ler. O livro mais caro que eu tenho é um livro técnico da minha área, que é o Biologia Molecular da Célula. Mas de literatura mesmo, é um livro que eu ganhei de presente, que foi A Coisa, do Stephen King. Além de ser um livro muito grande e caro por causa disso, também é um livro que é difícil de encontrar hoje em dia. Então também é um livro que eu não iria me desfazer tão fácil, não. Acho que a Suma de Letras vai reeditar, mas por muito tempo ele ficou sumido, né, nas prateleiras. Então os livros mais caros são esse. E o livro mais barato que eu tenho, eu ganhei, e foi O Sinal Verde, um livro de boas condutas que fica na minha mochila, assim, quando eu vou pra faculdade, sempre que eu tenho tempo, eu tiro pra dar uma lidinha. Você ganhou, então os dois são de graça pra você, os dois são baratos. Bom, o segundo pecado é a ira. Com qual autor você tem uma relação de amor e de ódio? Bom, essa resposta eu vou aguardar que vai ter retaliação ali do Senhor dos Balões, porque sei lá, um autor, um compositor de quem ele é muito fã. Eu também sou fã do compositor Chico Buarque, né? Mas como escritor, realmente eu não gostei dos livros dele, né? Então, o Benjamin foi o único que eu não li. Li o Leite Derramado, li o Budapeste e o Estorvo, que foi o primeiro livro dele, e eu li assim que foi lançado, né? Não sei, eu acho os livros dele muito confusos, né? Então, mas como compositor realmente é um gênio, né? Mas como autor de romance... Agora, o autor que eu tenho uma crise de amor e ódio, eu diria que é o Richard Dawkins. Eu estou lendo o livro dele agora, O Relojoeiro Cego. É um livro que eu estou gostando muito, ele também é da minha área, assim. Mas pelas algumas entrevistas, algumas opiniões que ele tem são muito radicais, assim, na luta contra qualquer religião, qualquer sentimento religioso. Então eu, como sou uma pessoa que tem religião, às vezes eu me sinto um pouco atacado, apesar de também concordar com muita coisa que ele fala, tanto na área acadêmica
quanto na defesa assim, de ideias que a religião também tem alguns pontos negativos na sociedade que a gente vive. Mas assim, qual livro você indicaria para alguém que quer conhecer ele, que para não se sentir atacado assim, e que não precisa ser biólogo para entender? Assim? Eu acho que é o último livro que eu tenho conhecimento que ele lançou, que foi O Maior Espetáculo da Terra, que é um livro que, exceto na introdução, que ele explica algumas coisas do porquê ele está escrevendo, é um livro que não ataca, não tem a função de atacar uma religião, ao contrário dos outros. E é acessível para qualquer um, mesmo para quem não entende de biologia. Sim, porque ele é conhecido por ser um divulgador da ciência. Ele escreve para leigo mesmo. Isso, ele escreve para leigo, então ele usa bastante analogia. É um livro gostoso, são livros gostosos de ler, sim, assim. Se você tiver um pouco de... ser um pouco maleável, né? Não tão rígido como ele é nas opiniões. Bom, o terceiro pecado é a gula. Qual livro você devorou sem vergonha nenhuma, né? Bom, eu assim, não tenho vergonha de ler livro nenhum, né? Afinal de contas, num país em que o brasileiro lê 4 livros por ano, não dá pra ter vergonha de ler nada, né? Mas eu acho que o livro, assim, falando no sentido de ter lido rápido, devorado mesmo, foi aquela coleção Desventuras em Série, do Lemony Snicket. Eu acho que cada livro daquele eu levei de 1 a 2 dias para ler. São muito gostosos e muito rápidos de ler mesmo. O meu também. Foi uma série, foi do Percy Jackson. Também li bem rapidinho, assim. Quando já li o primeiro, já fui atrás de comprar o segundo. Mas quando o livro é gostoso de ler, a gente fica aí madrugada lendo. Eu tenho certeza que todo mundo devora, né? Então, são quantos volumes? São 5. 5. Isso. Bom, o quarto pecado é a preguiça, e a pergunta é qual livro você tem negligenciado devido à preguiça. No meu caso, é Os Sertões, do Euclides da Cunha. Esse livro assim, eu tenho muita vontade de ler porque eu me sinto meio devedora da minha mãe. A minha mãe ela é professora de história aposentada, e depois que ela se aposentou, ela resolveu fazer um mestrado na área da literatura. E aí acabaram encaixando ela lá na parte nos Sertões, que como fala da Guerra de Canudos, então teve um pouco a ver com a área, com a história, né? E ela gosta muito desse livro, ela escreveu várias coisas sobre ele na tese dela, né? Então, e eu sempre protelando, porque todo mundo fala daquela parte lá da Terra, que é extremamente descritiva, né? Então, apesar que eu não tenho medo muito desse negócio de descrições, né? Eu adoro Victor Hugo, né? Então, mas pra mim, foi a mais fácil pergunta, preguiça, foi a série Torre Negra, do meu autor favorito, mas que depois de eu ler o primeiro, que é O Pistoleiro, eu achei um livro assim bem comum, um livro razoável. E quando eu fui ver que as críticas falando que era o melhor livro praticamente da série, ou que dava um grande start à série, eu fiquei um pouco desanimado, um pouco com medo de dar continuidade, até porque são 7 livros aí, ainda estão publicando algumas histórias a mais, mas eu tô protelando assim, deve fazer uns 3, 4 anos que eu também ganhei. Eu gosto de estimular a leitura, né, então... e tem quadrinho também, né, da Torre Negra. Tá saindo também, os quadrinhos. Eu sei que saiu o primeiro, não sei se no Brasil saíram os outros já. Bom, o quinto pecado é o orgulho, e a pergunta é qual livro você tem orgulho de ter lido. Essa pergunta, assim, eu não sei se eu tenho orgulho, assim, no sentido de, eu li tal livro, tem que se sentir orgulhosa por causa disso. Na verdade, a gente tem orgulho de ler tudo que a gente acaba lendo, né? Mas eu vou interpretar essa pergunta no sentido de orgulho, assim, no caso foi esse livro aqui, tá? Corinthians, preto no branco. Esse livro aqui, ele é de uma série Camisa 13. Fala de outros times aí, né? Mas esse aqui é o melhor, tá, gente? Então ele foi escrito pelo Washington Oliveto e Nirlando Beirão, e a ideia é cada um, eles convidam escritores ou pessoas de várias jornalistas, né? No caso o Nirlando é jornalista e o Washington Oliveto é publicitário, para escrever sobre o seu time, né? E aqui o livro é muito divertido porque eles pegam assim, eles criam um personagem fictício, um americano,
que não sabe, não entende nada de futebol, não sabe a diferença entre lateral e escanteio. E aí eles têm a missão de explicar tudo para eles sobre futebol, né, usando a figura usando o Corinthians, né. E aí, mas o livro é muito, além de ser bem divertido, ele é cheio de fotos, é naquele papel couché, né, tem, olha, fotos lindas, né. E ele vai falar também um pouco sobre a história do Brasil em vários períodos ali, sobre a ditadura militar, então eles tentando explicar para eles como que foi o golpe, né? Então é um livro assim que eu tenho orgulho do meu time, né? Mas então estou interpretando o orgulho nesse sentido aqui, tá? Também achei uma pergunta difícil de se responder também, porque eu gosto de todos os livros assim, que eu li, eu tenho um certo orgulho, como a Glaucia falou, a literatura aqui no nosso país é pouco explorada, e todos os livros que eu leio, assim, eu gosto de falar para as pessoas que eu estou lendo, levo o meu livro em qualquer lugar, e não tenho vergonha assim, de ser taxado de nerd, qualquer coisa assim, né? Mas tem que falar um livro, eu acho que eu colocaria o Apanhador no Campo de Centeio, porque é um livro que é considerado cult, né? E tem toda uma história por trás, o autor também é polêmico. Então é um livro que eu achei uma delícia de ler, gosto muito, recomendo. E eu tenho orgulho sim de ter lido entre outros, mas vamos colocar esse. A história do Crawford. O sexto pecado é a luxúria, e é para você atribuir quais atributos femininos e masculinos, não, como que é? Quais são os atributos de personagens femininos e masculinos que você gosta, né? Então eu vou dividir, né, masculinos e femininos. Personagens masculinos, eu gosto de personagens assim com nobreza de caráter, né, que acho que é uma coisa tão rara. Então eu selecionei 3, tá? Um é o Cyrano de Bergerac, que, né, quem leu é sensacional, assim. O Gilliat, né, dos Trabalhadores do Mar, que também é um dos meus personagens preferidos. E eu não tenho o livro, né, eu li há muito tempo da biblioteca, mas eu vou mostrar o DVD aqui, é o Rhett Butler de O Vento Levou. E personagens femininas, eu gosto de mulheres fortes, né? Não gosto de mulher assim que chora, se entrega por qualquer coisa, né? E aí eu vou citar 3 também, que é a Elizabeth Bennet, de Orgulho e Preconceito, a Mama Hamotsue, dessa série que eu adoro, que é a Agência Número 1 de Mulheres Detetives, né? Ela é chamada de a Miss Marple da Botsuana, e a campeã ali também fica com esse livro, que é a Scarlett O'Hara. Essa mulher, ela não se deixa dobrar por nada, né? Guerra, fome, praga de gafanhoto, então nada, como é que ela sempre falava, amanhã é outro dia, né? Então é isso. Os meus personagens favoritos eu selecionei pelo fato deles serem engraçados ou cômicos. Então eu colocaria aí o Richard da Coisa, que ele faz um cômico mesmo, né? Ele faz imitações, ele sempre faz um jeito de animar o grupo, mesmo nas situações mais difíceis. E também o Cândido do Voltaire, que é um inocente, né? E isso faz dele um verdadeiro palhaço aí, né? Agora, das mulheres, são mulheres que sofrem dificuldades e apesar disso elas conseguem superar, sim. E apesar de temáticas completamente diferentes, eu colocaria a doutora Arroway do Contato, do Sagan, e a Bev também da Coisa, que é a única personagem feminina lá do grupo dos amigos. Então ela era uma menina pobre e sofria com o pai, e também ela era extremamente forte de caráter. E por que não a Carrie, né, que também sofria muito Cuidado com o bullying. E no final se superou aí, né? Mais que todas até. Acho que acabou, né? Bom, então é isso. Espero que tenham gostado. Deixem aí as suas respostas também. Se alguém ainda não tiver feito essa tag e respondido, quiser deixar aí como vídeo resposta ou colocar aí suas indicações também, tá? É isso, né?
Agora você quer acabar o vídeo mais cedo, né? Porque ainda falta inveja. Ah, falta inveja. O livro verdade. que você tem vontade de ganhar de presente. De ganhar de presente, verdade. Então, essa daí eu vou interpretar de outro jeito, não ganhar de presente, assim, de uma pessoa, mas colocar como sendo uma das editoras, né, que as editoras elas passassem a publicar livros de autores clássicos, que eu gosto muito de clássicos, que são menos publicados, assim, por exemplo, do Charles Dickens são sempre publicadas aquelas mesmas obras, né, o Oliver Twist, o Grandes Esperanças, o David Copperfield, que é considerado a principal obra dele, né, muito autobiográfica, há muito tempo que não ganha nenhuma edição aqui. O próprio Victor Hugo, que tem 9 romances, apenas 4 chegaram às nossas mãos, né, os outros têm muitos anos. Então, publicar mais títulos menos conhecidos dos autores clássicos, né? Então, um presente das editoras aí. Não, eu tenho um selecionado, que é um livro que está esgotado, ele não é mais publicado nem no Brasil e tampouco nos Estados Unidos, que são os livros de Beckman, que é o pseudônimo de Stephen King. Esse livro, para encontrar na internet no Brasil, o preço varia aí de 175 a 500 reais. Os livros de Beckman? De Beckman. Mas é o quê? São todos os livros? São 4. E entre ele tem o... Não, mas você tem 2, não tem? Você tem a Maldição do Cigano lá, a Maldição... Não, mas são os 4, são 4 que foram publicados juntos e são os primeiros, assim, né? E entre eles tem o Rage, que é um livro que Stephen King proibiu de ser publicado. Então até por isso que a coleção já não é mais relançada. Mas nos Estados Unidos eu encontrei usado aí por preço de $8 a $25, usado também. Mas não dá, né, pra fazer importação, é um pouco difícil. Então é um livro assim que é uma coleção que um dia eu vou ter, se eu voltar pra lá, com certeza eu vou comprar. Dica anotada. Então tá bom. Bom, então já me despedi, né, já passei como que é o carro na frente dos bois, então nós vamos falar tchau novamente. Que eles gostem do vídeo, né? Comentem e critiquem também, né? Caso não tenham gostado de alguma coisa. Critiquem, mas por favor. Peguem leve com isso, tá? Então é isso. Até um próximo vídeo aí. De repente com um convidado de novo, tá bom? Até mais.